Olá pessoal! Eu poderia dizer muitas coisas más sobre inteligência artificial, tipo violação de propriedade intelectual, o impacto no ambiente, o facto das pessoas acharem que o ChatGPT é o seu psicólogo. No entanto, como eu quero alegrar o vosso dia, ao invés de potenciar uma crise existencial depressiva, vamos focar-nos na parte boa, a matemática por trás da IA. Exploraremos a área do processamento de linguagem natural e, neste vídeo em particular, vamos falar de Word Embedding. Uma expressão que eu não faço ideia como é que se traduz para português, por isso eu vou só dizer em inglês. Imaginemos então que acordamos um dia com uma vontade súbita de desperdiçar água. Abrimos o ChatGPT e pedimos-lhe um texto sobre os aspectos sociais e arqueometalúrgicos dos depósitos metálicos na Idade do Bronze. Ora, nós, humanos, sabemos o significado de cada uma destas palavras, à exceção de arqueometalúrgico, talvez. Mas como raio vamos ensinar esses significados a um computador, que é só uma calculadora em esteroides? Isso mesmo, vamos usar números. De facto, é útil representar cada palavra através de um vetor, isto é, de uma lista de números. No plano, cada vetor tem duas coordenadas e pode ser representado por uma setinha. No espaço, são precisas 3 coordenadas. E quando os vetores começam na origem do referencial, é comum representá-los simplesmente por pontos. Ora, há uma forma óbvia de atribuir vetores a palavras. A primeira palavra do dicionário é representada pelo vetor 1, 0, 0, 0, 0, a segunda palavra por 0, 1, 0, 0, 0, a terceira palavra por 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ou seja, colocamos um 1 na posição que corresponde à posição da palavra no dicionário e um 0 nos restantes sítios. Capiche? Mas este sistema de representação é absolutamente inútil. Por exemplo, o vetor que representa a palavra cão é tão parecido com o vetor que representa gato como com o vetor que representa enxofre. O que nós pretendemos é que a distância e a direção entre vetores reflitam a semelhança e as relações semânticas entre as palavras correspondentes. Por isso, como um cão é mais parecido com um gato do que com enxofre, queremos que o vetor de cão seja mais parecido com o vetor de gato do que com o vetor de enxofre. Acho que faz sentido, não é? Para tal, temos de recorrer a vetores com centenas de dimensões, mas há uma forma de os visualizarmos no plano. E como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, exceto as imagens geradas por inteligência artificial, vamos analisar visualmente as propriedades mais interessantes dos Word Embeddings. Em primeiro lugar, é importante sabermos que, do mesmo modo que podemos somar números, também podemos somar vetores. Geometricamente, isto pode ser feito usando a regra do paralelogramo, por exemplo, e algebricamente é ainda mais simples. Basta somar componente a componente. O mesmo é válido para a subtração. Antes de 2022, o Word2Vec e o Glove eram dois dos modelos mais utilizados para a representação de palavras através de vetores. Atualmente acho que se usam cenas mais sofisticadas, mas eu não faço puta de ideia de como elas funcionam, por isso vamos ficar pelos antiguinhos. Observem as representações das palavras homem, mulher, rei e rainha no Glove. Se repararem, o vetor que representa a diferença entre homem e mulher é bastante parecido com o vetor que representa a diferença entre rei e rainha. Por outras palavras, a nível matemático, rei menos homem mais mulher igual a rainha. O mesmo acontece com irmão e irmã, tio e tia, sobrinho e sobrinha. Ou seja, ao representar palavras por listas de números desta forma inteligente, conseguimos ensinar ao computador o conceito de género. Esta imagem aqui mostra-nos que os vetores de palavras preservam ainda outras relações gramaticais e semânticas. Neste caso, os graus dos adjetivos base, comparativo e superlativo. Em termos simples, a direção e o tamanho da seta que une strong a stronger são muito parecidos à da seta que une loud a louder,
e por aí fora. O mesmo acontece com stronger, strongest, louder, loudest. Vem o padrão? Espero que sim. Já esta imagem mostra pares de códigos postais e as respectivas cidades. As linhas azuis ligam cada código postal à cidade correspondente. E o que é interessante é que estas linhas têm todas mais ou menos o mesmo comprimento e apontam mais ou menos na mesma direção. E é exatamente por isto que modelos como o Word2Vec ou o GloVe revolucionaram o processamento de linguagem natural. Palavras com o mesmo tipo de transformação morfológica são representadas por vetores semelhantes. Estes modelos aprendem não só os significados das palavras, como também relações gramaticais e semânticas. E tudo graças à álgebra linear. Mas afinal, como é que estes modelos são treinados? Ou seja, como é que eles chegam aos vetores concretos? O modelo GloVe é treinado com base numa matriz de co-ocorrências, que registra com que frequência duas palavras aparecem próximas num dado conjunto de textos. Ou seja, é basicamente uma tabela gigante de números, onde todas as palavras aparecem nas linhas e nas colunas. E cada célula da tabela indica quantas vezes a palavra da linha apareceu perto da palavra da coluna num grande conjunto de textos. Em suma, o GloVe chega a vetores concretos observando a frequência com que duas palavras aparecem juntas e tenta que os vetores reflitam essa frequência de uma forma matemática. Não sei se me fiz entender. Se calhar não. Como eu disse, hoje em dia são utilizados modelos mais sofisticados, como os Transformers, mas não estes Transformers, ok? São outros Transformers, que conseguem ter em conta a posição das palavras e o seu contexto mais amplo. Mas os word embeddings continuam a estar na base, são tipo os blocos de Lego do significado. Por isso, da próxima vez que pedires ao ChatGPT para escrever um texto, cada palavra da tua frase é convertida num vetor com centenas de números, depois é construído um outro vetor que representa o significado global da frase, e esse vetor é comparado com milhões de outros no seu espaço semântico, e por fim é gerada uma resposta com base nos padrões que o modelo aprendeu entre frases semanticamente próximas. Mas não te esqueças, nada supera a inteligência natural.